Tens uma empresa ou pensas em constituir uma? Sabias que os lucros que daí advirem estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais? Tens um depósito a prazo ou pensas em fazer um? Sabias que os rendimentos originados destes tipos de depósitos estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais? Já ouviu falar dos bilhetes e obrigações do Tesouro? Ou mesmo títulos do Banco Central? Sabia que os juros provenientes destes títulos estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais? Se a resposta for não, não te preocupes, porque é sobre isso e muito mais que vamos falar neste vídeo. Para o efeito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deste modo o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai sugerir para outras pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, assim poderá receber uma notificação todas as vezes que carregarmos um novo vídeo. Fique ligado, meu nome é Miguel Diniz, vamos nesta. Conforme referenciamos no vídeo anterior, neste vídeo vamos falar do imposto sobre a aplicação de capitais secção B. Ora, caso não tenha assistido o vídeo anterior, deixamos o link na descrição. Vá para lá, assista, assim poderá compreender melhor tudo aquilo que abordarmos neste vídeo. A secção B compreende os seguintes rendimentos na qual o imposto incide aos lucros, seja qual for a sua natureza, espécie ou designação atribuída aos sócios. Vejamos o seguinte: o Braulio e o Lando têm uma empresa, ambos são sócios. Ao longo do ano de 2020, venderam mercadorias no valor de 1 milhão, sendo que suportaram um total de custo de 600 mil. Estes custos estão associados com a compra de mercadoria, com o pagamento de salários, com o pagamento da eletricidade, da água, das comunicações, entre outros custos. O valor de 1 milhão das vendas, menos os custos de 600 mil, obtém-se o resultado de 400 mil. Contabilisticamente, esses resultados denominam-se por resultado antes dos impostos. Ora, o resultado de 400 mil está sujeito ao imposto sobre os lucros, ou seja, o imposto industrial, a taxa de 25%. Aplicando a taxa de 25% sobre os 400 mil, vamos obter o valor do imposto, que é de 100 mil. No entanto, 400 mil menos os 100 mil, vamos obter o resultado líquido, ou seja, o lucro líquido. Nos termos da Lei das Sociedades Comerciais, é obrigatório que se constituam reservas legais por um valor nunca inferior à 20ª parte dos lucros líquidos. Habitualmente, para as empresas determinarem reservas legais, usam a taxa de 5%. Vejamos, 300 mil dividido por 20, que é a 20ª parte, vamos obter 15 mil de reservas legais. 15 mil vai corresponder 5% de 300 mil. Ora, os 300 mil de lucro líquido, após deduzir os 15 mil de reservas legais, o restante, no caso, o valor de 285 mil, podem ser distribuídos aos sócios, ou seja, é o valor que o Braulio e o Lando irão receber como dividendos. Estes valores estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais na categoria lucro. Sujeitam ainda os valores atribuídos aos sócios das sociedades cooperativas, desde que constituam remunerações de capitais. Os juros de suprimento ou outros abonos feitos pelos sócios ou acionistas às sociedades, bem como o rendimento dos lucros que, tendo sido distribuído aos sócios por eles, não sejam levantados até o final do ano da respectiva atribuição. Os juros de suprimentos resultam das prestações suplementares, ou seja, em outros termos, tem que ver com os empréstimos que os sócios fazem às empresas. Provavelmente podem questionar, como assim? Se eles são donos das empresas, os reforços que fazem a própria empresa devem-se considerar como empréstimos? Sim, porque quando se constitui uma empresa,
estas passam a ter personalidade jurídica, ou seja, tornam-se numa pessoa, porém, jurídica e adquirem também capacidade jurídica que para as empresas compreende os direitos e as obrigações necessárias ou convenientes para continuarem as suas atividades. As prestações suplementares, os abonos ou os lucros, presumem-se que geram sempre rendimentos a uma taxa de juros não inferior ao estabelecido pelo Banco Nacional. Ora, estão, no entanto, também sujeitos os juros dos depósitos bancários, quer seja a ordem ou a prazo, conforme introduzimos no vídeo anterior. E aproveitamos aqui mais uma vez para pedir, caso não tenha assistido o vídeo anterior, nós deixamos o link na descrição, vai para lá, assista. O saldo de juros operados em conta corrente, bem como os valores que são dados às pessoas singulares, como eu e você, ou coletiva, como qualquer empresa, a título de indenização pela suspensão da sua atividade. Sujeitam ainda os royalties. Para melhor entender, vamos falar de forma resumida sobre royalties. Royalties são valores pagos a um proprietário por este dar o direito de uso, exploração ou comercialização de um bem. Ora, os royalties podem ser pagos ao Estado ou a um privado. No caso de royalties aos Estados, são geralmente devidos pela extração de recursos naturais. A ideia é que o Estado receba um retorno por permitir que empresas privadas lucrem com os seus recursos e também garantir compensações por gerar possíveis danos ambientais ou sociais a uma determinada região. Ora, os royalties que são pagos aos Estados não estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais, e sim o imposto sobre o valor dos recursos naturais. No entanto, este é um assunto que vamos falar mais adiante, ao detalhe. Já na esfera privada, os royalties são garantidos pela utilização de uso de um direito de autor. Poderá ser o uso de uma obra literária ou artística, como é o caso de uma peça teatral, uma música, fotografia, um vídeo, um livro, enfim. Paga-se ainda as royalties pelo uso de uma patente, de uma marca, de uma fórmula. Imagina que alguém descubra a fórmula para produzir as vacinas para combater a Covid-19. Quem quiser fazer uso desta mesma fórmula estará exatamente sujeito ao pagamento de royalties. No fundo, é o pagamento de direitos de autor, o famoso copyright. Em suma, quem quiser reproduzir estes bens artísticos e não só de forma comercial terá de pagar royalties aos seus autores. Os lucros que as pessoas singulares ou coletivas aufiram pelo facto de um comerciante participar nos seus negócios em regime de conta em participação. Mas o que é isso, conta participação? Conta em participação tem a ver com o tipo de negócio em que existe o sócio ostensivo e o sócio oculto, ou seja, sócio participante. O sócio ostensivo é de facto uma empresa que já existe e que desenvolve uma atividade econômica. O sócio participante, ele faz um investimento nesse sócio ostensivo, ou seja, nesta empresa, e decidem como este investimento será utilizado. Poderá ser para desenvolver um novo negócio ou reforçar o capital de juros. E os lucros que daí há de vir, faz-se uma divisão. Uma parte para o sócio ostensivo e a outra parte para o sócio participante. Obviamente, estes lucros que são distribuídos estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais. No entanto, sujeitam ainda a emissão de ações com reservas de preferência na subscrição, ou seja, em que as ações são oferecidas aos acionistas por um valor mais baixo daquelas que são estabelecidas para o público. Os juros e outras formas de remunerações das obrigações, títulos de participação emitidas por qualquer sociedade, bem como os juros de títulos do Banco Central e do BNA. São exemplos de títulos de dívida pública, os bilhetes e obrigações do Tesouro.
Estes títulos representam empréstimos, geralmente reembolsáveis e remunerados. Quando o Estado precisa de dinheiro, uma das formas de se financiar consiste em emitir títulos de dívida pública. As pessoas interessadas adquirem esses mesmos títulos e têm como rendimento os juros que são pagos periodicamente. Estes juros estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais. Sujeitam-se ainda aos ganhos das mais-valias decorrentes da alienação de capitais, bem como os ganhos derivados dos jogos de fortuna ou azar ou similares a estes. Os rendimentos que acabamos de mencionar encontram-se sujeitos a IAC quando obtidos nas seguintes condições, sejam pagos ou recebidos por uma pessoa, singular ou coletiva, com domicílio, sede, direção efetiva em Angola, sejam atribuídos ou postos à disposição através de um estabelecimento estável em Angola. Será que todos os rendimentos que acabamos de mencionar estão sujeitos ao imposto sobre a aplicação de capitais? Não, estão, no entanto, isentos deste imposto. No entanto, os lucros ou os dividendos pagos às sociedades angolanas com participação não inferior a 25% do capital social por um período não inferior a um ano. Estão também isentos deste imposto os juros dos instrumentos com a finalidade de fomentar a poupança até o limite de 500 mil por pessoa. Ora, entendemos fazer sentido esta norma, uma vez que quanto mais se poupa, mais se investe, quanto mais se investe, mais receita para o Estado via pagamento de imposto. Estão ainda isentos deste imposto os juros das contas poupança-habitação, com o objetivo de fomentar a poupança para aquisição da habitação própria e permanente. Entendemos que esta isenção dispensa qualquer comentário. Todo mundo precisa e devia ter uma casa para abrigar a si e aqueles que amam. Não é isso que nós verificamos, infelizmente. Não. Para os rendimentos que acabamos de mencionar, estão sujeitos à taxa de 10%. Porém, aqui há algumas exceções. No entanto, o saldo de juros apurados em conta corrente, bem como os ganhos derivados de jogos de fortuna ou azar, estes são tributados a uma taxa mais agravada, isto é, de 15%. No entanto, tributa-se a uma taxa reduzida, isto é, de 5%, para o caso dos títulos da dívida pública, desde que esses mesmos tenham uma maturidade igual ou superior a 3 anos. Em sede de IAC, em secção B, a matéria coletável corresponde aos rendimentos pagos ou postos à disposição dos seus titulares. No entanto, quem é que liquida o imposto? A liquidação do imposto é efetuada pelas entidades a quem incumbe o pagamento dos rendimentos, que ficam responsáveis pela totalidade do imposto e os seus acréscimos, como é o caso das multas, dos juros, não é? No caso de não pagamento. No entanto, estes mesmos impostos são pagos até o último dia do mês seguinte. As entidades responsáveis pelo pagamento destes mesmos impostos devem, até o último dia do mês de janeiro do ano seguinte, apresentar uma declaração de todos os rendimentos. No entanto, aqui cai exatamente nas obrigações declarativas. Precisamos aqui dizer que existem outras obrigações declarativas. Caso queira saber, emita o seu comentário, que será também de extrema importância para nós. Ora, nós ficamos por aqui. No entanto, caso queira qualquer explicação adicional, emita o seu comentário, porque isso é de extrema importância para nós. E se ainda não inscreveu-se no canal, inscreva-se, dê também um like, ative o sininho das notificações e não se esqueça de partilhar com outras pessoas, pois uma das coisas mais bonitas que existe é partilhar conhecimento. Sem mais